Salve, galera, no ar mais um podcast sobre tudo. Então tá chegando agora, é importante, ó, já deixa o like, se inscreve, compartilha, avisa os amigos, sempre com convidados espetaculares, gravando aqui sempre no Estúdio Leeds, melhor lugar para você fazer podcast aqui no Rio de Janeiro. Aline Bordalo, tudo bem? Tudo ótimo, principalmente porque vamos falar do meu assunto preferido, que são os anos 80, né? Aliás, você vive sempre nos anos 80, né? Você abre essa cabeça aqui, tem chacrinha, tem bolinha, tem barro de alicate. Assisto tudo isso todos os dias. Novela antiga, minha playlist é toda dos anos 80 e 90. Meu aniversário, né? Também seu aniversário. Foi de Caverna do Dragão. Você vive numa eterna festa Plock, né? E você comigo, né, amor? E eu sempre te acompanhando ali. Eu também conto também, porque a nossa geração, a gente viveu muito isso. Dançamos, cantamos e ainda dançamos e cantamos, né? Porque a música passa de geração para geração, com o Dr. Silvano e companhia, e hoje recebendo Cícero Pestana. Opa, tô aí. Tudo bem, Cícero? Prazer te receber aqui. Prazer é todo mundo. Antes, deixa eu falar uma coisa. No dia que eu fui no show da Xuxa, que eu era criança, você que estava se apresentando. Então, eu até procurei essa fita de vídeo VHS, que eu guardo, mas não achei que era você, acho que estava vestido de bebezão. Bebezão, né? Ficou essa imagem na minha cabeça, assim, ele com a guitarra, assim, vestido de bebezão, e eu via toda hora, porque eu queria ver de novo o programa que eu tinha ido, então marcou mais ainda a minha infância por isso, porque eu vi uma apresentação sua ao vivo. Que ótimo. E isso é muito legal, né, Cícero? Você vê a tua música aí, a banda já tem quase 40 anos, Dr. Silvano, né? Sem dúvida. E geração a geração, todo mundo curtindo o teu trabalho, né? Ainda bem, né? Eu bom, né? trabalhando. E fazendo festa Plock, isso que é o mais legal. Fazendo festa Plock. Que muita gente acha que... Essas festas temáticas dos anos 80 são muito bem recebidas muito, até né? hoje. Muito bem. É no Brasil todo que tem essa onda? Brasil inteiro, Qualquer lugar, qualquer estado aí, nós estamos lá. A sua agenda fica cheia, então, sempre. Fica, mas não fica, porque às vezes as pessoas não encontram a gente, sabe? Ah, é? E às vezes não tem também estrutura para pegar o show. Uhum. Mas, na maioria das vezes, fica muito bom. Legal. Brasil todo. Que é um showzaço, imperdível, a gente já foi várias vezes ali no Circo Voador. Mas a gente nunca Dr. Silvano. viu Eu fui uma vez já, Dr. Dr. Silvana. na festa Eu já fui uma vez, Plock. Dr. Silvana. Não estava comigo. Você não estava Tá comigo? vendo? Você tinha bebido demais. Não bebo demais. Ou eu bebia demais. E achei que tivesse visto o Dr. Silvana. Não, eu acho que foi alguém cantando, porque tem uma banda também que canta as músicas antigas, né? Exatamente. E a rapaziada muito boa, né? Que tá aí até hoje. Silvinho, Avelar, né? Eu, Silvinho e o Avelar fazemos muitas festas temáticas. Entendeu? Na semana que vem temos várias. Temos até mais de uma num dia só. Às vezes a gente tem que fazer ponte, um vai para lá, o outro vem para cá, e corre para cá, corre para lá. E acontece isso às vezes. Você é muito saudosista dos anos 80, Cícero? Não, eu não sou muito saudosista, não. O que acontece é que hoje, para a gente achar uma música hoje, é muito difícil. É muito difícil porque é muita informação ao mesmo tempo que acontece. Você tem que sempre ficar garimpando no YouTube alguma coisa nova e a informação da música nova não chega para a gente, sabe? Porque são tantas que são colocadas ali que se destacam, não são aquelas com 20 milhões, 30 milhões, que as pessoas até compram isso, as pessoas acham que isso acontece, mas é quase que impossível alguém botar uma música num dia, no outro dia seguinte já está com 20 milhões. Entendeu? Então, quer dizer, nós não acompanhamos muito isso. Eu sou saudosista mais dos anos 70 até. 70? Porque eu tocava em baile naquela época. Você começa em baile, na verdade. Eu tocava em baile naquela época e fico lembrando daquela música que eu tocava, sabe? Que eram sempre muitos sucessos. Elton John, Bee Gees. Porque eu venho dos anos... Comecei nos anos 60, final dos anos 60. Tocando, minha paixão era a guitarra, sabe? Tocando Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Eric Clapton, que são atuais até hoje. Você vê, Eric Clapton é um super artista, Led Zeppelin. Então, tudo sempre comentados, entendeu? Então, eu sou dessa época daí. E como é que você formou o Dr. Silvana, que é uma música completamente diferente, né? Uma música animada, né? Engraçada até, né? Cheia de trocadilhos que eu não entendia na época. Criançada passava batida, né? Era um duplo sentido leve, exatamente por causa disso. Que as crianças entendiam que era sou da mamãe, eu sou da mamãe.
E os mais velhos é que moldavam a coisa para eu cuidar, mamãe, sabe? Então, quer dizer, valia o duplo sentido para pegar todas as faixas. Mas foi o seguinte, eu tocava em baile. Eu entrei nos anos 60, final dos anos 60 eu ganhei minha primeira guitarra, fiquei alucinado, porque eu era apaixonado por guitarra, não sei por quê, porque eu não tinha músico na Não tinha música família, na não família? tinha ninguém, nenhuma referência. É. Aí eu era apaixonado por guitarra e meu pai me deu uma guitarra. Até acabou, eu agora moro aqui perto da Rua da Carioca, onde tinha as lojas, e tem até hoje as lojas É, de música. muitas fecharam, infelizmente, né? Muitas. Uma delas foi essa daí, onde eu comprei minha primeira guitarra, era a É. Casa Oliveira, fechou. E, infelizmente, eu que vi até ela fechar, porque foi lá que eu comprei minha primeira guitarra. Aí continuei nisso, aí ficou isso até agora. Mas aí você tocava em baile e guitarra, né? Você não era Sempre. crooner da banda, nada, Não, não. não, não, nunca fui, não, nem nunca fui minha onda, eu te confesso isso. Agora, quando você trabalha em baile, você aprende muito, porque você tem que tirar o sucesso. Então, É. o sucesso está na rádio. Aí os caras falam, ó, copiava na fita cassete, que muita gente nem sabe o que é, copiava na fita cassete, mandava, ó, dê esse sucesso aqui, Elton John, Pink Floyd, essas coisas. Aí, eu como guitarrista tinha que tirar os solos, mas aí você começa a aprender a ter uma percepção musical. O que é a guitarra de solo, o que é a guitarra de acompanhamento, o que é o teclado, o que a bateria faz, quais são os vocais. Eu comecei a me especializar nisso. Fiquei tantos anos fazendo, mais de 10 anos. Foi uma faculdade na prática ali para você. É uma faculdade na prática, que isso é matéria de faculdade de música mesmo. Então você aprende isso. Então eu era bom de fazer os backings. Eu tinha muito conhecimento de voz, porque eu sabia montar os backings com facilidade, monto até hoje. Aí, quando aconteceu, bem, aí foi muito depois, se eu pegar o Vai fio da na meada, linha. eu estava no baile. Eram onde esses bailes? Em clubes, né? Tô no Rio de Janeiro, na década de 70, todos os clubes do Rio de Janeiro faziam bailes. Nosso Fluminense. Bailes ao vivo. Sorvete dançante. Todo lugar, sabe? Todo lugar. Todos os clubes aqui da periferia, do subúrbio, era baile. E fora do Rio de Janeiro também, Minas. Faziam, todos os clubes tinham isso. Então tinha muito emprego para músico, porque era música ao vivo o tempo inteiro, em todos os clubes. A gente fazia uma rotatividade assim, ficava tocando o ano inteiro, era quinta, sexta, sábado e domingo. Caramba. Aí o que acontecia? Aí a faculdade ia para o espaço, né? Porque você Não dava tempo. Pois é, você chegava. Mas você tocava estudava o quê? quinta-feira Você até estudava meia-noite, engenharia elétrica. Engenharia Nossa. elétrica, Aí você tocava na quinta até meia-noite. Aí, para ir de manhã para a faculdade, você praticamente não ia, ou então dormia na aula, que aconteceu muito comigo. Sexta-feira, até 2 horas da manhã. Sábado, até as 5. Domingo, até meia-noite. Então, quer dizer, os horários de faculdade ficavam muito apertados, o estudo também. E nunca íamos parar de tocar, né? Para trabalhar, para estudar, Se tivesse nada. que escolher, era Não, o guitarra. negócio era música. Mas teve uma época que eu passei problemas pessoais, assim, negócio de que eu perdi um filho, uma filha, aliás, e era novinha, nasceu, ficou um mês vivo e faleceu. E aquilo me chocou demais. Final dos anos 70. Aí eu guardei a guitarra, desfiz a banda, porque eu tive muito esse lance de liderar a banda, porque mais por conhecimento, de eu que batalhava pelas coisas. Então eu desfiz a banda no final dos anos 80, nos anos 70, botei a guitarra em cima do armário e fui trabalhar como desenhista de navio. De navio? Caramba. Primeiro eu trabalhava por acaso também com um desenhista de prédio, de instalação predial. Meu pai tinha me arrumado isso, que ele tinha um amigo empreiteiro. Só para ganhar uma grana. Mas tu rabiscava bem, né? Rabiscar, não, era desenho geométrico, então, quer dizer, tudo com régua e medidas. Não tinha muito problema, era só saber trabalhar com aquela canetinha nanquim, papel vegetal, hoje em dia não é nada, Ninguém conhece mais, imagina o que era.
E eu fazia muito isso. Meu pai tinha me arrumado esse negócio, eu ganhava dinheiro e trabalhava em casa. Só tinha que levar as plantas lá uma vez por semana. E aí fui trabalhar com navio, porque um cara que tocava comigo arrumou esse emprego para mim lá num estaleiro lá. Era o Caneco até, aqui no Caju. Todo dia eu ia para trabalhar de navio lá. Era divertido, eu sou adaptável. Aí me adaptava com aquilo e de noite eu ia para a faculdade. Foi o meu melhor ano de faculdade. Aí Não tinha fiquei. mais show, né? Não tinha. Não tinha mais nada, parou Parei tudo, né? esse negócio de guitarra não leva a nada, porque eu estava mal por causa de perda de Meu filho. filho. Aí, isso foram uns longos 7 meses, entendeu? Fiquei 7 Só meses 7 meses. trabalhando de carteira assinada. Porque aí um dia eu estava passando na rua, lá onde eu morava, nas Laranjeiras, eu estava atravessando a rua, um rapaz assim, meio já chapado, virou para mim e disse assim: "Você é guitarrista, né?" Acho que eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu falei: "Sou, por acaso." Aí disse: "Você não quer acompanhar o Márcio Greik?" Márcio Que é Greik era fera. muito Era. sucesso na época. Era muito, batia com o Roberto Carlos. Eu disse: "Como é esse negócio?" Aí ele me deu uma fita com umas 30 músicas, assim, que era o repertório Márcio Greik. Para minha sorte, mais da metade eu conhecia, porque ele fazia muita coisa de Beatles e algumas coisas eram muito sucesso, algumas coisas de Roberto Carlos, já tinha no ouvido. Tony Platão, que esteve aqui, gravou a música do Márcio Greik. Eram muito famosas as músicas dele. Então, metade eu já sabia, o resto era só pegar, e eu tinha prática de baile. Aí fui tocar com o Márcio Greik. Ele disse assim: "Ó", me deu assim, tipo, uma terça-feira, me deu uma fita e disse: "Ó, sábado já tem show." Caramba. Ó, sexta, sábado e domingo já tem show. Aí não Se fui mais vira. pra faculdade, né? Não, aí eu ia nesses dias eu não fui na faculdade, tranquei a matrícula. Aí o negócio do desenho também foi ficando esquisito. Não, mas aí eu fui fazer os shows com ele. Aí ele disse: "Olha, nós vamos fazer showmício." É uma coisa que a gente não podia ter perdido, mas Eles perdeu. davam numerais, Porque né? era bom, todo artista trabalhava nessa época. O showmício era shows para políticos que você tocava numa praça, num caminhão, poucas músicas para reunir o público para o político vir falar. Então, quer dizer, era bom para os Pra quem artistas, trabalhava, porque né? sempre tinha trabalho. Assim como o Cassino era bom também, né? Cassino do Chacrinha? Não, o Cassino, né? O Cassino. Não, até o bingo, até há pouco tempo, tinha o bingo É. que também começou a dar trabalho para Pois gente. é. A gente chegava lá, obviamente fazia um showzinho de 15 minutos que ninguém queria ouvir, eles queriam jogar, mas Tava defendendo o começou teu a dar lá. trabalho, É. sabe? Começou a dar trabalho. Isso funcionava muito. É. Cassino, se abrisse no Brasil, talvez salvasse a economia do Uhum. país. Sem dúvida. Porque você pegava o turista que vai, às vezes, para o sul da Europa É. para jogar, às vezes, vai para os Estados Unidos, É. Atlantic City, vai para Las Vegas. Claro que vai aqui pro Uruguai jogar, né? Exatamente, para a Argentina, para o Uruguai. E aqui poderia fazer Mas site de aposta pode, né? Isso que é mais site de aposta, não contraditório. pode, não pode Não pode o o Cassino, cassino. né? Não, é uma besteira isso. Toda loteria pode. Uhum. Loterias podem, que não deixam de ser. Então, quer dizer, quando abriram o bingo aqui, também começou a dar um negócio. E fecharam logo em seguida, não deu muito pé. Mas, então, esse negócio do showmício dava muito pé. Aí o cara virou para mim, esse mesmo que me pegou, ele era empresário do Márcio. E cunhado do Márcio também. Aí ele virou: "Olha, mês que vem nós estamos tudo no Nordeste. Vamos para o Acre." Pro Acre. Eu nem sabia que Acre existia, para mim era só para completar o Só pra mapa. completar o mapa, né? Que botaram ali um desenho. Aí fomos pro Acre.
Aí eu pedi licença, com 7 meses trabalhando, eu pedi licença de 1 mês. Caramba. Quando eles mais precisavam, porque eles estavam com os problemas de projeto atrasado lá de navio. Mas eu não ia dispensar. Eu ganhava lógico. muito mais tocando, Tocando que desenhando. Oportunidade também, o que você tocando do que gostava. desenhando. E o que eu É. gostava. E era muito bom, porque era meio assim, você ia para um hotel 3 estrelas, ficava lá a semana inteira na piscina. Aí trabalhava quinta, sexta, sábado, domingo, menos de meia hora, porque era só para juntar o povo. E fazendo o que você gosta, né? Fazendo o que eu gosto, sabe? Mordomia. Ainda te pagando pra isso. Aí falou pro pessoal, não, eu vou ali pertinho ali, já volto, né? Vou pro Acre, né? Aí depois pro Nordeste inteiro. Começamos a viajar o Nordeste. Quando eu voltei, o chefe falou assim, olha, eu pedi a sua dispensa. Porque você é músico, você não é desenhista. Então, paciência, eu ganhava mesmo. Era o que eu queria. E era showmício, né, que você fazia, né? Showmício, não, showmício e todo tipo de show. No Rio de Janeiro, o Márcio era estourado. O Brasil inteiro estava pedindo. Mas tinha algum político que você... Não, com esse aí eu não toco de jeito nenhum, não? Não, eu nunca fui disso. Só foi, né? Uma vez o cara me perguntou assim, daria para você pintar o nome do político na barriga? Na barriga? Assim, apareceu aí, que eu normalmente que você tira a camisa. Aí, eu disse, depende da cor. Ele disse, da cor do quê? Da pintura? Eu disse, não, do carro que vocês vão me dar. Ganhou o carro, não? Então, aí, o que aconteceu? Eu fiquei com o Márcio Greco um tempo, uns 2 anos, assim. E eu entrei lá meio na contramão, porque eles tinham um guitarrista que eles gostavam muito, que era um americano que teve também um problema pessoal lá de família, teve um desastre que aconteceu com a família dele, ele ficou muito chocado e parou de tocar também. Aí eles me colocaram e eu fiquei meio na contramão, porque eles gostavam muito do outro cara. Mas aí eu fui caminhando no meu lugar, do meu jeitinho, e fui conquistando. Aí teve uma época que eu já dominava a banda do Márcio, eu que conduzia a banda. E um músico saiu, um baterista saiu nessa época. Por acaso, o arranjador do Márcio Greco era o Eduardo Lage, que é o mesmo do Roberto Carlos, é o maestro do Roberto Carlos. Então o Eduardo Lage indicou um arquiteto que trabalhava na casa dele, que ele sabia que tocava bateria, mas não sabia se tocava bem. Aí mandou um baterista para mim, para testar o cara, para ver se era bom, se funcionava, bababá. Por acaso o cara funcionava, o cara era bom, técnico, muito bom. Aí começamos a tocar no Márcio, tudo bem. Até a mulher do Edu, era o Edu. A mulher do Edu começou a trabalhar também fazendo backing no Márcio Greco. Foi tudo bem, até que entramos nos anos 80, acompanhando o Márcio Greco. Vimos todo mundo fazer rock and roll. Começou com a Blitz, depois veio o Paralamas, aí veio todo mundo. Aí foi crescendo o movimento, que virou um movimento musical brasileiro. Rock 80, Rock Brasil anos 80. Virou um movimento que eu chamo de o último movimento de música brasileira. Como foi? Como foi Jovem Guarda, Tropicália, como foi Bossa Nova, essas coisas foram movimentos musicais brasileiros que aconteceram no Brasil inteiro. E o Rock 80 também aconteceu a mesma coisa, virou um movimento de música, porque tinham várias bandas... Autenticamente brasileiro, né? Autenticamente brasileiro, quer dizer, era rock. Tocava com as guitarras, fazendo aquele som lá, mas cada banda procurava o seu som. Aí o Edu falou assim, vamos fazer uma banda de rock, acompanhar isso aí. Se bem que ele não era muito roqueiro, não. Ele era mais jazzista, sabe? Ele era muito técnico. Aí, a princípio, eu fui meio assim, não queria muito, porque eu já tinha tido banda, a banda dá um trabalho. Mas aí eu acabei, vamos fazer. Ele disse, eu conheço um baixista, conheço um cantor, o Zulu e o Ricardo Zimmet. E a menina também, a mulher dele também cantando. Aí montamos uma banda. Aí começamos a fazer, o Ricardo tinha muitas músicas, ele tinha muita facilidade de escrever. Eu tinha alguma coisa também, o Zulu, o Edu também.
Começamos a juntar músicas de cada um, fizemos fita demo, que o pessoal nem sabe o que é. E já Fita tinha demo. nome? A banda já tinha nome Não, até então? Não. não. Nada. Fita demo é aquela fita cassete que bota magnética, que a gente gravava isso com muita facilidade e entregava nas gravadoras. Nessa época também eu já fazia gravação, sabe? Tinha um cara que precisava de banda, um grupo assim, montado para Você tinha um fazer. estúdio já? Não, Não. eu era montado para fazer gravação de sucessos. Gravação de sucesso era a minha especialidade, eu sabia. E eu fazia essas gravações, fazemos nos estúdios que tinham no Rio de Janeiro aí, eram poucos estúdios, mas a gente fazia, a gente tinha um time para fazer esses discos de sucesso, as 20 mais, as 30 mais, e fazemos isso. Então, quer dizer, eu tinha entrada com alguns diretores de gravadora. Para levar a tua fita demo lá. Para levar minha fita demo. Aí começamos a distribuir fita demo. Bota para cá, para lá, para lá, para cá, para lá. E nada. Quais eram as músicas? Já eram as músicas que estourariam? As músicas do primeiro disco, Ah. mas não tinha nenhuma que ia estourar, não. A única que tinha, que ia estourar, que poderia estourar, não, acho que nem essa tinha. Era o Eu, Doutor Silvânia. Isso daí a gente foi tentando fazer um New Wave, sabe? Pessoal, New Era Wave, a mas onda, que né? é isso? New Wave? Eu digo, faz assim, parece faz a mesmo. bateria, aí faz o baixo, dum, 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 dum. Nunca sai disso. Dum, 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 dum. Aí fiz aquele ritmo aí, botei, a gente faz agora um refrão que todo mundo vai saber. Isso daí foi seguindo os conselhos do Paul McCartney, que disse assim, a música para ser boa tem que ter um ótimo refrão. Se tiver um ótimo refrão, vai embora. Ninguém lembra do resto. Ninguém quer saber do resto, ninguém sabe cantar. Samba também. Samba Enredo também. também. Então tem que ter um bom refrão. Aí Explode o coração, acho que ninguém sabe, né? O resto da música, só explode coração. É só Agora isso. não tem final, né? É igual uma vez a gente foi fazer também a brincadeira aí cantando aquele Pro dia nascer feliz. Eu também não sabia essa música. Eu só sabia Pro dia nascer. Então na hora eram todos artistas. Eu não me dizendo, aí eu chegava no microfone, Pro dia nascer feliz, essa parte era minha. Só o Biafra fez uma música sem refrão, né? Que estourou. Qual? Repetir o amor já satisfaz. Aquela do bombom. Não tem refrão essa música. Mesmo, né? É enorme, não tem refrão. Ele até falou sobre isso uma vez na entrevista. Mas um grande barato. Não, a dele faz edição, tanto que virou reportagem. Hoje em dia, chama da música chiclete. A música chiclete bate lá e fica ali. Bate fica. Eu, é muito bom. Aí fizemos o também. Mas não tinha essas músicas na fita, não. Eram umas outras que nós tínhamos. Eu levei numa gravadora, tive a oportunidade de levar numa gravadora, Top Tape, que era na Laranjeiras também. Fui mostrar uma música com um amigo meu, de um amigo meu, que eu já fazia produção. Aí ele pediu para eu acompanhar ele no violão lá na gravadora, Top Tape. Aí botei minha fitinha no bolso, fui com ele, toquei com ele lá as músicas que ele queria vender pro cara lá. Depois que ele acabou, eu disse assim, dá para você ouvir minha fita? E o cara já me conhecia também. Não, tudo bem, vamos ouvir. Aí botou para ouvir. Aí ele disse, não, essa música daqui... Não foi nesse caso não, eu errei. Antes disso, a gente chamou o Eduardo Lage, que de uma certa forma era nosso padrinho. Ele que encaminhou o Edu para a banda, era arranjador do Márcio, a gente tinha contato com ele. Antes disso... Isso é história de música, cara. Isso é história da música. É mole não, Eu tinha uma banda de baile lá, que chamava Banho de Lua. Banho de Lua era uma banda de baile. Se eu voltar na história, vocês não vão acreditar. Vai. Reminiscente, essa banda saiu de uma banda que se chamava Los Panchos, que eu tocava. No começo da década de 70, eu entrei para essa banda. Los Panchos, que um amigo me chamou. Não era um grupo de mariachi, não, né? Não era. Parecia, que tinha um Los Panchos de mariachi. Essa era uma banda de baile normal, mas sabe quem tocava nessa banda? Quem? Ricardo Fegali. A banda era dele, da mãe dele. E a baterista era uma mulher que se chamava Jandira Fegali. É mesmo, é? Que é a nossa deputada federal. Ela era baterista, né? Ela era baterista e muito boa.
Tanto é que quando me chamaram para o conjunto, um amigo meu que tocava guitarra, ia sair e me indicou. Eu fui ver a banda, o que me impressionou mais foi ela. A banda era muito boa, e eu antes tocava numa banda de baile ruim. E era ruim. Podiam ter levado ela por Roupa Nova, inclusive, né? Não, mas ela desistiu antes para fazer medicina. É. Eu até dei aula para ela, eu tenho meu dedinho lá. Eu dei aula para ela porque eu já estava na faculdade e ela estava fazendo vestibular. Aí, mas ela era muito mais calma do que é hoje. E hoje ela é guerreira, mas É porque naquela ela época não. descontava na bateria, né? Ela era Agora, muito na dela, mas uma posição sempre muito forte. Tanto é que um dia ela falou que ia sair da banda. Não, eu vou sair. A mãe dela ficou doida, porque a banda era da mãe dela. A mãe dela ficou doida, não queria, não queria. Ela, não, eu vou sair, eu vou estudar medicina, não tenho tempo para isso mais não. E foi firme nisso, tivemos que arrumar um outro baterista na época. Então, dessa banda daí, saiu o Banho de Lua. E o Banho de Lua foi a primeira que começou a gravar. Começou a gravar por quê? Uma pessoa indicou a gente para um baile porque tinha uma gravadora precisando de uma banda para gravar. Uma banda. Era a banda, a gravadora era Keitel do Brasil. Há muito tempo tinha essa Keitel. Depois ela cresceu, comprou outra, ficou por aí, mas ficou no meio do caminho. Keitel estava vindo dos Estados Unidos para cá. E eles precisavam de uma banda. Aí o cara foi ver a gente, o produtor, foi ver a gente lá na Pavuna, num baile. E esse produtor, eram dois produtores, era, por acaso, eram os produtores do Roberto Carlos. Olha, Era o seu Evandro Ribeiro e o Mauro Mota. Eles eram produtor do Roberto Carlos, eles que mandavam, sabe, na CBS, naquele negócio todo. Eles foram ver, a gente não sabia quem era. Só falava assim, olha, só gosta de se tratar de seu Evandro. Tá bom, respeitamos seu Evandro, tudo mas a bem, gente seu não tinha Evandro, né? ideia que o seu Evandro era um top Brasil, sabe? Aí ele gostou da gente, contratou a gente para a Keitel, que ele estava dando uma mão na Keitel, mas ele era da CBS, com o Roberto Carlos. Mas colocou a gente junto com o Roberto Carlos. Era o Roberto que gravava a voz em espanhol aqui no Brasil. Era o mesmo estúdio, sabe? Roberto Carlos saía, a gente entrava com o mesmo técnico, o mesmo produtor, o mesmo tudo. Sabe? A gente ficava esperando o Roberto Carlos sair do estúdio, pedir um autógrafo. E nesse disco, fazendo esse disco, eu conheci o Eduardo Lage, pessoalmente, Vocês ali como banho de lua ainda, né? como banho de lua, não tinha nada com o Márcio. Ah, Como banho de lua, eu conheci o Eduardo Lage, o Alexandre Atli, tudo top. O Nelson Mota botou pô, fera música. demais, né? O Serginho do Roupa Nova, Sim. que era meu amigo, botou música no disco. Os arranjadores eram o Eduardo Lages, o Alexandre Atli, o Dom Charles, que era tudo Só a top. galera de primeira linha, Tudo né? top, É. sabe? Era tudo top na época. Eu conhecia essas pessoas, só que tinha um truque aí, isso é história. Tinha um truque aí, porque tinham poucos estúdios No Rio. no Rio de Janeiro. Eram 5 ou 6, uns de gravador, outros independentes. Nós fomos gravar lá, a pedido do produtor. Quando nós chegamos e tocamos a música, a primeira música, foi ruim. A música ficou com som ruim. Aí o cara chamou outro pessoal que já gravava profissional, já gravava, e com eles ficou bom. Aí ele chamou a gente. No outro dia e disse assim: olha, a gravação de vocês ficou muito ruim. Eu chamei esse pessoal aqui, eles vão gravar, vocês só vão cantar. Tá bom. A gente não entendia muito mesmo de gravação. Fizemos isso. Aí, teve um dia que o guitarrista faltou. Eu disse que ele, pô, tá com a guitarra aí, faz lá a música que você sabe como é. Você toca lá, só pra gente passar o som. Eu disse, tá bom, aí toquei a guitarra. Quando eu toquei a guitarra, e saiu, o som tava bom. Coisa.
Isso eu aprendi só olhando. É. Tem gato aí, tem uma coisa errada. É. Aí estava lá o Lincoln Olivetti, que também era um dos arranjadores. Aí o Lincoln, um dia, eu só observando as gravações, o Lincoln um dia entrou, tocou o piano dele lá, no piano elétrico, nem sintetizadores tinham, era só órgão e piano elétrico. Aí ele tocou o piano elétrico e ele regulou o piano elétrico nos níveis lá, aquelas coisas todas. Disse, grava um pouco aí para eu ver como é que está o som. Quando ele saiu para gravar, que era tudo dentro do aquário, os caras mexeram no equalizador. Quando ele saiu, ele bota para eu ver. Botaram, ele disse assim, mexeram aí. O som não é esse. Aí fui lá e ajeitou. Aí eu disse, esse daí ninguém engana. Sabe por que não engana? Porque ele conhece, sabe? Ele conhece, então ninguém vai enganar. Aí eu comecei a me interessar por produção. Comecei a me interessar, eu disse, eu tenho que entender disso também para ninguém me enganar e dizer que eu toco mal quando eu não toco. Porque naquela época era um esquema. Se a banda entra e faz o disco, só tem o custo da banda, da produção do disco e de custo da banda. Agora, se tira a banda e bota os músicos profissionais, todo músico ganha na tabela da gravadora. Aí precisa de um arranjador para aqueles músicos, precisa de partitura para ele, precisa de um copista, precisa de um arregimentador para chamar aqueles músicos. Ou seja, muita gente ganha. E muita gente dá uma graninha para o técnico para ele estragar o seu som para botar aquele tipo. Olha. Era uma jogada. Daí eu depois entendi isso, sabe? Já tinha uma malandragem ali. Tinha uma malandragem, sabe? Eu tenho que entender disso direito, sabe? Produção. Foi aí que eu me interessei por ser produtor também. Aí, voltando, depois disso daí, como a gente já conhecia o Eduardo Lage, tanto eu por causa de gravação, tanto o Edu, porque era arquiteto dele, quanto o Márcio Greg. Aí chamamos ele para assistir a banda. Ele assistiu a banda, ouviu, disse, olha, vocês são bons músicos, tá bacana, mas eu não vejo um sucesso aqui. Não vejo nenhuma música de sucesso. Lá na demo, né? Não, daí ele ouviu o nosso ensaio. Não, ele estava no nosso ensaio. Ele foi no nosso ensaio. Foi no ensaio. Aí ele disse, eu não vejo, eu vou trazer uma pessoa aqui de sucesso para vocês. Eu vou trazer um sucesso para vocês. Então segura. Segura, vamos fazer um intervalo aqui na TV Max. A gente já volta aqui com Cícero Pestana, Dr. Silvano na área aqui no podcast Sobretudo. Estamos de volta aqui com o nosso Sobretudo Podcast, aqui no Estúdio Leeds, agradecendo da Tia Lanches, melhor hambúrguer do Rio de Janeiro, batata frita, todo mundo comendo aqui, ó. Cícero comendo, Aline comendo, o Instagram tá aqui, a galera pode pedir também pelo iFood, delicioso, ó, do Silvano aqui, do Cícero, um X-tudo, da Aline também, eu acho que é aquele mexicano, da Tia Lanches, tá bom? Pede lá, que é muito bom. E aí chegou, quem chegou? Eduardo Lage. Eduardo Lage. Trouxe Carlos Colla. Carlos Colla, grande compositor. Carlos Colla era top de composição do Brasil também. Gravava com todo mundo. O Roberto Carlos gravou um monte de música. Infelizmente faleceu no ano passado. Ano passado ou esse ano? Eu acho que foi ano passado. Eu nem sabia. Foi. Não sei se foi, ou talvez no começo desse ano, eu não me lembro. Era muito meu amigo, ficou muito meu amigo depois dessa ocasião onde ele gravava comigo. Aí eu comecei a entender esse negócio, ele trouxe o Carlos Colla para mostrar a música. Aí o Carlos Colla mostrou uma musiquinha lá que era horrorosa. Mas tinha refrão? Tinha. Tinha refrão. Era uma tal de Miss Mary. Miss Mary foi na praia, Copacabana Beach, 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 só dava beach. É uma coisa assim. Que tipo também Blitz, tinha um duplo sentidozinho, beach, assim. Beach. Aí ouvi aquela música horrorosa. Aí ele aproveitou que tinha garota na banda, que era a mulher do Edu, e ela fazia a vozinha assim, na próxima verão vai ficar em Paris. Isso tinha uma piada. Aí gravamos aquilo de violão mesmo, gravamos numa fitinha cassete.
Foi essa fita cassete que foi parar no meu bolso quando eu fui com meu amigo lá na gravadora mostrar as músicas dele. Acabou de mostrar a música, eu mostrei essa fita pro cara, produtor. Era lá na Laranjal também, era Top Tape. Aí o produtor Salomão. O Salomão ouviu a fita e disse assim, não, essa fita já teve aqui com outro nome. O nome era, sei lá, edição especial, uma coisa dessa, edição extra. Não tem nada que aí impressione, nada. Aí que chegou essa música. Sabe, Miss Mary foi, aí disse assim, peraí, não tinha essa música. Essa é nova. Essa é nova. Isso é muito boa, essa música. Daria para você arrumar um lado B dessa música, porque nós vamos fazer um compacto, que vocês também não sabem. Compacto era um disquinho de vinil pequenininho que tinha uma música de um lado e uma música do outro. Era o pessoal, as gravadoras lançavam para ver se funcionava. Aí, isso era fenômeno mundial, o mundo todo era assim. Você Não Soube Me Amar, que do outro lado você virava e ficava nada, 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 nada. Só tinha uma música. É verdade. Tinha uma coisa assim, né? Era um single mesmo. Era um single mesmo. Aí, o cara disse, vocês têm outra música para lançar aí? Eu odiava aquela música. Você sabe porque eu via de Jimi Hendrix, Eric Clapton, Elton John. Aí tocava aquele negócio. Para mim isso não era música. Aí, para o roqueiro, isso era ofensivo. Aí fui lá pro ensaio. Ele disse, traz umas fotos da banda também. Eu disse, tá bom. Quer dizer, aquele meu amigo que eu levei, ele foi lá vender uma música, não conseguiu nada, mas eu consegui. Aí cheguei lá, marquei uma reunião com todo mundo no mesmo dia. Aí fui lá e disse, olha, precisamos das fotos e precisamos de uma música pior do que aquela. Juro Pior pra você que isso é verdade. que aquela. Pior do que aquela. Tem que ser alguma coisa assim, cara. Aí fiz aquela harmoniazinha. Que era até a harmonia do tijolinho para começar. Aí já mudava. A gente tem que fazer alguma coisa assim. Um refrão besta com uma música, sabe? Boa, um refrão duplo sentido, porque eu gravava muito forró. E eu via que o negócio duplo sentido funcionava muito. Tinha aquela sacanagem no forró. Funcionava muito. Aí eu tenho que fazer um negócio assim. Eu fui dar a mamãe, fui dar, sabe? Aí fui dar o quê? Bota um duplo sentido, fui dar um serão extra. Trabalhei, aí ficamos brincando com aquilo ali. O Ricardo, que era muito esperto nesse negócio de letra, já começou a escrever historinha. Na hora ali. Aí escrevendo a historinha. Aí tá legal, aí fizemos aquilo, aí ele disse, não, mas como é que vai ser a segunda parte? Ele não tem segunda parte, só vai ser uma parte só. E tá bom, né? Como é o solo de guitarra? Não tem solo de guitarra. É isso aí, só. Os caras querem assim, vão fazer assim, sabe? Querem meu sangue, tomam meu sangue. Isso. Aí gravamos também da mesma forma, no violão só, cantando e a menina fazendo, fui dar, mamãe. Mas tem segunda parte, né? Não tem nada. Não tem. Tem uma história. Só. Não, mas tem. A história tem. A letra tem. A letra tem 3 partes. Entendi. A melodia. Agora a melodia é mesmo. É mesmo. Então, quer dizer, gravamos aquele negocinho ali, levei na fita pro cara. O cara, quando ouviu, disse assim: essa é melhor do que aquela. E de louvar uma coisa, ele tinha um olhar clínico. Sabia que ia ser sucesso. Mas na hora você gostava da música, não? Odiava? Serão extra? Mas era o gosto popular, né? Ele sabia ver isso, né? O cara tinha essa visão, eu não. Sabe, eu gostava era de Jimi Hendrix. Era arrebentar a guitarra, tocar alto, com distorção o tempo todo, que é o que eu faço hoje. Então... Mal sabia você que ia ficar anos cantando essa música. Você quer saber um detalhe? Eu não assinei essa música. E não queria que botasse no disco. Sério? Não assinei. Não assinou? Foi o primeiro hit Foi. da banda? Não, o primeiro hit foi eu. Foi eu. Por quê? Porque aí depois... Mas você se arrepende de não ter assinado hoje? Claro que me arrependo. Com dinheiro não quero. Ela toca até
hoje, gente. 30 anos de dinheiro, 40 anos na de dinheiro. positividade. E eu não ganhei, quem ganhou foi o Ricardo, mas paciência. Sozinho, ele assinou sozinho a música. Assinou sozinho. Aí eu ganho como intérprete, como nos meus shows que eu faço hoje. Então, o que aconteceu? Fizemos essa música, a menina fazendo a vozinha, eu fui dar a mamãe. Enquanto a gente estava ensaiando isso daí, aí os caras, mas esse negócio do New Wave, como é que é esse negócio de New Wave? Eu disse, faz assim, na bateria. Aí o baixo, aí fiz a harmonia também do EO, que é uma harmonia simples, também, relativamente simples. Mas essa já tinha solo de guitarra, já tinha uma segunda parte, já tinha coisas mais engraçadinhas, sabe? Mais trabalhadas. Eram mais legais. Essa eu assinei, que eu gostava. Aí levei essa música para ele também, adorou, o cara adorou. Preparamos com as outras que a gente tinha, preparamos um LP, mas a princípio single. E essa aí eu fui dar a mamãe na frente e eu atrás. E a outra morreu. O quê? Aquela primeira. A de Paris. De Paris foi pro lixo. A Miss Mary. Miss Mary. Devia ter gravado. Que também Nunca foi gravada por nunca, ninguém? nunca foi. Quer dizer, depois eu fiz uma besteirinha, uma namorada que eu tinha, só de onda, mas nunca aconteceu nada. Aí fomos para tirar foto, gravar no estúdio de verdade. Gravamos no estúdio lá da RCA, que na época era RCA, hoje não é mais. Hoje é a Companhia dos Técnicos. E tocamos aquela música lá e ficamos naquele negócio. Vamos assinar contrato. Aí assinaram o contrato no Top Tape. E a banda já tinha nome aí, nessa altura? Não, aí a gente começou a fazer uns showzinhos por aí. Aí aquele negócio de escolher o nome da banda. Escolher o nome da banda é assim, cada um faz uma lista de nomes. Difícil. Então os outros ridicularizam aquela lista. Pô, isso tá muito ruim. Isso aí não. Tá maluco? Nome horroroso. Aí eu sugeria o nome lá, Sabor Morango. Sabor Morango? Aí vamos fazer um show, que inclusive quem abriu o show, por incrível que pareça, foi o Kid de Abelha. Olha. O Kid de Abelha abriu o show da gente. Mas quando eu cheguei no clube, lá no salão, lá eu vi aquela faixa, Sabor Morango. Não era bom não o nome. Visualmente, assim. Não é maneiro, não vai pegar. Parece banda de pagode. Não. Não é esse nome, não. Vou dar o nome. E tinha sido um nome de consenso. Mas não, todo mundo aprovou ali. Não, Sabor Morango vamos lá que não é bacana. Não. Inclusive tinha uma musiquinha romântica que tinha aquele, você é chocolate com licor de cereja, torta de morango com creme de chantilly. Aí eu aproveitei o nome disso aí, mas... Puxou dali. Além do que, eu achava só que essa musiquinha ia ser tema de uma novela das 6, sabe? Uma coisa bem rosinha. Tanto é que tinha tanto doce na música que eu fiquei diabético. Não toma mais. Aí... Mas tocou como Sabor Morango abrindo ali. O que já veio abrindo, Não, aquele evento foi muito bom até, me lembro até hoje. Foi na Hebraica. Foi na Hebraica. Aí azedou o nome. Azedou o nome. Fomos entregar uma fita numa rádio alternativa. Aquela tinha muitas rádios alternativas, que era Fluminense, tinha a Estácio, tinha imprensa, tinha umas rádios alternativas que chegava lá com a fita e eles topavam. Aí levamos a fitinha para a rádio Estácio e não tinha nome. Foi eu e o Edu. Que nome que nós vamos botar? Não sei. Eu disse, já sei, vamos fazer aquele cientista maluco do Capitão Marvel, Dr. Silvana, sabe? O inimigo, Silvana, né? Dr. Silvana, aí ele bota em companhia, porque aí sim seria o povo. Dr. Silvana é a companhia, eu sou uma companhia. Aí botamos Dr. Silvana. Porque nome é nome. Se não Paralamas do Sucesso, ninguém para pensar. E os abóboras Silvana. Miquinhos Amestrados, nunca ia dar certo.
Então, eu tirei isso, que o nome dava certo de qualquer maneira, por causa de Os The Fevers. Os The The Fevers. Fevers, Qualquer coisa dá certo depois que vira uma marca. Verdade. Aí, botamos o Doutor Silvana. Era mais legal, era menos frufru. Era um anti-herói ali, né? Anti-herói. Aí eu disse, dá certo, se todo mundo quer dominar o mundo, vamos dominar também. Então, botamos uma fita na rádio. Mas aí eu voltei na gravadora e disse, quando que nós vamos gravar? Esse cara que contratou a gente tinha saído de férias. Só tinha um outro cara lá, que também é um histórico, porque era o Laíla. O Laíla? O próprio? O próprio. Olha. Porque a gravadora Top Tape era especializada em fazer dos carnaval. O disco de carnaval, dos samba-enredos. Então eles focavam. Era essa a receita da gravadora. Era o disco de carnaval que obviamente dava certo. Ele disse, não, cara, nós não vamos te gravar esse ano. Era tipo agosto. Estamos preocupados com gravar o carnaval. Carnaval que vendia barbaridade. Vocês vão ser... Se gravar vai ser em abril, maio do ano que vem. Mas, cara, eu não estou afim de esperar esse tempo todo, não. Eu quero fazer agora. A gente fechou o contrato. Ele disse, não vai dar, não. Eu disse, não, quero a minha rescisão. Aí ele, tá bom, me deu um mês. Na hora. Na hora. Ligou para a secretária, prepara a rescisão. Aí saímos. Por nossa sorte, é por isso que eu digo, as coisas têm que ser sorte, em primeiro lugar. Sorte, em primeiro lugar. Segundo lugar, dinheiro. Terceiro, conhecimento. O talento mesmo está lá para quinto, sexto, sétimo. Então, quer dizer, por nossa sorte, tinha uma gravadora precisando de uma banda de rock do Rio de Janeiro, que eles iam fazer um disco que chamavam coletâneas, chamavam Pau de Sebo. Verão 90, verão 89, eu tinha. Era uma coisa assim. Eu tinha. Aquela coletânea. Aí tinha uma mulher de biquíni na capa. Eu não me lembro, mas é isso aí. Eles iam fazer aquela coletânea e só tinha banda de São Paulo. Eles faziam aquele Pau de Sebo para ver quem desmontava dali. Mas ali também tinha uma carta marcada. A carta marcada daquele disco era o RPM. Que a RPM veio por cima, por a diretoria, porque Paulo Ricardo era jornalista em São Paulo, no Estadão, uma coisa assim. Então, quer dizer, ele estava muito bem relacionado, ele estava muito bem nisso. Aí, estava precisando de uma banda e estava na mesa do cara a nossa fita por entrega de um produtor lá que a gente distribuía. Precisava de uma banda carioca ali. Aí o cara, que era o Marcos Mainar, que também quase todo mundo conhece, que era um produtor na época, que vem de uma banda que chamava Lee Jackson. O Lee Jackson inteiro foram trabalhar em gravadora e ficar tudo diretor de gravadora. Aí o Mainar foi assistir um show da gente. E naquela época tinha poucas casas de show no Rio de Janeiro. Não era como a década de 70, que caiu em desuso no final da década de 70, por causa das discotecas. Sim. Os caras dos clubes descobriram que era mais fácil comprar um equipamento e botar lá, que era muito mais barato. E fazer discoteca. Aí acabaram coisas, as casas que faziam festa de ao vivo eram muito poucas. Poucas relativamente. Como hoje, né, Cícero? Hoje não tem Hoje não tem nada, né? Hoje não tem nada, só tem barzinho ou casinó. Pois é. Então, a gente fazia uma rotação assim, tocava Legião, tocava Capital, tocava Paralamas, tocava Kid de Abelha, tocava Gente, tocava Barão. Ia rodando ali. Ficavam rodando, o Mickey Amistrados também, o Blau Blau, que era Absinto. E ficavam rodando essas casas, sabe? E numa casa dessa, era na Barra, era o Mistura Fina da Barra, era bem cotada, ia sempre muita gente. Como a gente estava tocando quase sempre lá, o povo conhecia as músicas. E esse diretor foi ver o Marcos Mainar, que foi assistir a gente numa casa dessa. Aí quando ele viu a casa cheia, todo mundo cantando a nossa música, aquelas músicas comerciais, era o EO, o Serão Extra, aquelas coisas assim, agradava. Que também naquela época, a maioria das bandas faziam shows de músicas autorais. Dificilmente se fazia um cover, dificilmente. Hoje é totalmente contrário.
Hoje é 95% de cover e 10%, 5% de autoral. Então, ele foi ver, assistiu, no final da parada ele me chamou. Galera curtindo aqui, né? Curtindo. Aí ele me chamou e disse assim, segunda-feira no estúdio. Aí, para gravar. Sem contrato, sem nada. Beleza. Segunda-feira nós estávamos lá no Transamérica. Era um estúdio que eu conhecia bem, porque eu gravava lá, quando eu era músico de gravação e tal, eu gravava lá. Conhecia bem a rádio, que era em cima, e o estúdio, que era embaixo. Beleza, fomos segunda-feira para lá e começamos a gravar. Gravar para valer mesmo. Aquelas gravações do Top Tape, largamos para lá e fizemos as novas. Eu lembro, eu tinha fita cassete dessa. Era um vermelho, assim, a capa. Era uma fitinha cassete, aí tinha Eu Não Matei Joana Dark, tinha esse também. Eu tinha essa fita. Essa música era nessa fita. E a banda que entrou no Rio de Janeiro fomos nós, naquela coletânea. Tinham outras bandas do Rio nessa? Não, nessa maioria era... Tudo São Paulo? São Paulo. Era Ira? A maioria. Ira. Depois também outras gravadoras lançaram desse tipo de coletânea e tinham mais bandas. Acho que era Hits 90, Hits. Eram umas coisas assim. Aí fizemos assinamos com a CBS. Aí foi uma maravilha. Que o principal, primeiro de tudo, você precisa conversar com o diretor da gravadora. Convencer ele que você vale a pena. Segundo lugar, convencer a rádio a tocar você. Tocar, né? Depois, convencer ao público que sua música é legal para eles pedirem mais, entendeu? Então, o primeiro é o diretor, para depois conseguir fazer o LP, ver que vale a pena você fazer o LP, terceiro, botar a música na rádio. E nos programas de TV, né? Também naquela época era muito importante. Programa de televisão. Só antes da TV que você falou da rádio, pagava muito jabá, não? Na época? Isso aí é uma coisa que está com uma polêmica danada. Mas eu entro nisso. O jabá não é uma coisa tão nefasta como você fala. O jabá era o seguinte, no começo era você... Quando você tem gravadora, quando você entra para gravadora, fica muito mais fácil. Que ela bota os caras, os divulgadores, tem divulgador de rádio, divulgador de televisão, divulgador de revista. Então eles já botavam na rádio. Eles ligavam para a gente e diziam assim, amanhã vai tocar o dia inteiro na Rádio Cidade. Chegaram a tocar, vocês pagavam jabá ou não, não sei. Não era como problema eles teu. Provavelmente eles pagavam, compravam horários, sabe? Compravam horário para poder trabalhar o caixa deles. Uma prática comum. Não, hoje é institucionalizado. Institucionalizado, É aquela mesma coisa. Você quer comprar visualização no YouTube, tem tabela. Tem tabela, é fácil, é instituição. Então, quer dizer, naquela época, para nós não chegava isso. Chegava o seguinte, se você queria dar uma força na gravadora, o cara arruma aí uma geladeira para a gente sortear. Como a gente ganhava muito dinheiro de baile, de festa, a gente comprava e mandava entregar lá. Geladeira, 200 camisetas, 300 boné. Fazia uma coisa assim. Isso era o jabá, a princípio. Agora, eu sei que para os novinhos, como eu gravava muito, os novinhos às vezes tinham que pagar alto para entrar nisso daí. O programa de televisão, basicamente, os que interessavam, era uma consequência. Se você faz sucesso no rádio, eles querem audiência. Entendeu? Você tinha que estourar na rádio primeiro. Você tinha que estourar. Porque eu ouvi dizer que tinha que pagar caríssimo para ir no Faustão. Não, aí tem todo um esquema. Se você faz sucesso, a televisão te interessa. Interessa, sabe? Porque você vai dar audiência, você é sucesso. Agora, é óbvio que eles não vão viver só dos sucessos. Bota um lançamento, 2, alguma coisa nesse sentido. Muito raro, por exemplo, a Globo na época não tinha lançamento. Se queria botar música nova, eles não botavam, a não ser que a gravadora insistisse. Sabe? Fosse um lançamento de fulano de tal, bota no Fantástico, sabe? Aí funcionava. Mas, normalmente, eles queriam sucesso. Queriam sucesso, principalmente a Globo.
Já o SBT, na época, se fizesse um programa, eles te pagavam. Geralmente, a gente pegava o dinheiro e dava pro promotor de lá, pro divulgador de lá. Porque quando você está no sucesso, você ganha tanta grana com show, você não está interessado com ECAD, não está interessado com nada disso. Você está ganhando de show. O resto não interessa. Show, disco. Nem o disco. Nem o disco. Nem o disco. O disco, o percentual era muito pequeno. Era 8%. Muito pequeno. 8% sobre 80%, fora a promoção, não sei o quê. É tipo livro. É tipo livro, né? Era uma coisa não sobrava assim, nada. te derrubava. Mas e daí? Também não te falava quantos discos vendiam, mais ou menos é como é hoje, até hoje. Não diz quanto você tocou. Não. Nem você consegue confirmar. Não. Como é que você vai controlar o que está tocando no Pará? Que tá impossível, Um show, na casinha de show. Eles para você dizer, não, você ganhou esse mês R$500. Você ganhou esse mês 30 mil reais. Tá bom. E daí? Quanto mais eles me derem, mais eu vou calar a boca. Por isso que o Lulu Santos nunca vai falar contra o ECAD, nem o Chico Buarque, nem o Caetano, que são pessoas que têm esse alcance na mídia, nunca vão falar porque eles ganham bem. Mas não é porque eles tocam bem. Tá, pode ser, mas às vezes você pode tocar bem e não saber. Não vai saber. Olha, eu toquei 200 vezes no mesmo dia na Rádio lá do Nordeste. Quando você consegue falar isso, eles ainda falam assim, mas essa rádio não paga o ECAD. Então tu fica na mão deles. Não, eu já vi várias vezes o cara do ECAD, eu digo assim, em escola de samba, dando um exemplo ali, o cara entrando ali na escola de samba e sendo retirado ali para não registrar ali, para não pagar o ECAD. Isso acontecia em bar, em casa de show. Não, ainda mais assim, escola de samba não tem, porque tem os caras armados lá que vão dar um tiro no pé dele. Então ele não vai mesmo. Agora, para casa de baile, assim, às vezes é uma obrigatoriedade que você tem que cumprir. Eles têm que cumprir. Alguns até tentam fazer com que você, artista, pague para tocar sua própria música. Tinha um projeto aí, tinha um político aí, que era dona de casa de show, que ele estava querendo empurrar esse projeto. O próprio artista pagar o ECAD. Entendeu? Uma inversão de valores. Você precisa receber do ECAD. Lógico. Mas ele era dono da casa de show, ele ia querer pagar ECAD. E nas apresentações de vocês, como é que surgiu a ideia assim, de vocês serem fantasiados, com chapéus diferentes, né? No começo, era a menina fazendo eu fui dar mamãe, eu fui dar mamãe, sabe? Bem no comecinho, não era sucesso ainda. Só que ela teve um problema psicológico, brigaram lá, terminaram o casamento, bababá, e ela ficou psicologicamente muito abalada, perdeu a voz. Nossa. Ela não conseguia fazer mais nada, nem cantar, nem fazer a vozinha. Alguém precisava fazer a vozinha. Aí eu fiz, eu fui dar, mamãe. E como eu fazia as palhaçadas, sabe? O Ricardo até não gostava muito disso. Ele falava, por que você fica fazendo palhaçada? Eu disse, porque todos os outros cantam sério. Mas eu só lembro de você, Dudu. Exatamente o que ela disse, sabe? Eu fazia as gracinhas para chamar atenção. E chegava na gravadora e eles gostavam. Eles diziam, muito boa a apresentação de vocês. Mas você comprou essa onda de humor depois, né? Essa onda. Não, eu sempre comprei essa onda de humor. Eu sempre quis fazer música para alegrar o povo. Tanto que nos bailes a gente fazia sucesso que o povo adorava ouvir sucesso. Era isso. Aí, quer dizer, eu sempre comprei essa onda de humor, sempre fui bem-humorado nesse sentido. Então, a gente fazia palhaçada, éramos nós, biquinhos, o traje. Inimigos, né? Um pouco Inimigos da Blitz. Foi depois. E depois, né? Aí foi dando certo, sabe? Foi dando certo. 85, 86 foi um sucesso. Foi. Até 87 convencemos a gravadora a fazer um outro disco. Só que aí já começamos aquilo que começa em toda banda. Briga. Então, peraí. Deixa eu agradecer a galera aqui na TV Max. Semana que vem a gente está de volta. Tem a reprise sempre também. Quer continuar ouvindo o papo? Segue aqui com a gente aqui no YouTube, que vamos falar da briga aqui agora. Então se inscreve aqui no canal, canal do Sobretudo. Até a próxima. Tchau. Aí eu fui pedir
Fui lá na Marlene e pedi um ingresso para uma menina que veio de Portugal, que tinha o sonho dela era assistir a Xuxa lá. Aí a Marlene disse assim, cadê a banda? Eu disse, a banda desfacelou um pouco, eu tô só com fita demo. Ela disse, vem fazer o programa com a fita demo. Abriu essa porta para mim. Eu disse, beleza. Na outra semana eu tava lá com a fita demo. Músicas novas. Fizemos a Xuxa. Aí fizemos uma vez, fizemos outra vez. Teve uma época que ela ia lançar um programa que era uma casa maluca, não sei se você se lembra disso. Era uma casa enorme que os artistas ficavam andando pela casa. Ele era no domingo. Era um programa assim, a casa maluca. E nesse dia, por exemplo, porque no começo da Xuxa, na manchete, os artistas não gostavam de ir. Não gostavam? Não, porque achavam que ela maltratava a criança. Não, ela nunca maltratou criança, ela sempre tratou como igual. Ela não ficava, não vai valer. Você agora fica ali, você pode vir para cá, sabe? Não era um maltrato, era uma coisa assim de não tratar em. Eu estava lá. Aí a gente ia, muito. E mais, como a gente ia, gostava de ir, ela deixava a gente no programa fazendo brincadeira. Sabe, agora vamos passar pelo túnel, aí eu entrava no túnel. Agora vamos pular de não sei o quê, vamos usar não sei o quê. Mesma coisa com a Angélica. Também, igual. Vamos usar um sapatão para chutar a bola. Aí, você entrava na onda, né? A gente ficava no programa, era muito bom, na manchete. Aí depois, tanto é que ela me falou assim, particularmente, olha, no ano que vem eu não estou fazendo mais programa de criança, eu não quero fazer mais programa de criança. Eu vou pedir uma fortuna para renovar. Se você me vir aqui no ano que vem, é porque eu estou ganhando muito dinheiro. Ela falou isso para mim. No ano que vem ela estava na Globo. Então, ou seja, ela ganhou o dobro do Aí, quer dizer, a Marlene me ofereceu para fazer o programa, eu fui, fazia, deu certo. A música que começou a tocar lá. Qual era? Era Berta. Berta, porque a gente bolou uma coreografiazinha e todo mundo no programa fazia a coreografia, tem na internet. Aí ela, no meio do ano, 88, quando eu assumi cantando, em 89, aí a gente fazia muito programa também. Quando ela fez esse programa da casa lá, caiu um dilúvio no Rio de Janeiro, não tinha nenhum artista que pudesse chegar na Globo, que encheu tudo. Ainda mais ali, Jardim Botânico. Aí o produtor me ligou e disse assim, você não consegue chegar aqui em meia hora? Consigo. Chegamos meia hora, né? Meia hora nós chegamos e fizemos um programa sozinho. Nossa. Era um programa de lançamento dela, sabe? Quer dizer, era um tipo de favor que a gente fazia que eles devolviam. E tem a história da sorte que você falou também. Da sorte. Aí a Marlene, no meio de 89, a gente fazia muito programa, a gente ia bem no programa. Ela disse, quer fazer a excursão da Xuxa? A Xuxa estava no top. Ela vendia 2,5 milhões de cópias, sabe? Ela ganhava disco duplo de platina. Você ganhou esses discos aí de platina, de ouro? Não, ganhei nada. Não falava pra gente quanto vendia. Não vendia. Falava não. Aí ela disse, quer fazer o show da Xuxa viajando? Excursão. São 33 shows. Caramba. Nossa. Tá bom, mas eu achava que eu ia em todos, porque nenhum artista ia em todos. Aí ela perguntou quanto eu cobrava no show, não me lembro, era em dólar na época. Falei tanto, ela dobrou, me pagou dobrado. De uma certa forma, ela era muito legal comigo, sabe? Acho até que ela foi meio injustiçada nessa história. Isso que eu ia te perguntar aí. Porque ela veio pintada como vilã da história, né? Não, ela não era vilã. Não era vilã, ela era workaholic. Ela trabalhava 24 horas e queria que todo mundo trabalhasse 24 horas por dia. Sabe? Exigia muita disciplina, né? Também. Exigia muito da equipe toda. Muito. Mas funcionava. A Xuxa hoje é bilionária. As questões de quê? Dela ser modelo? Não. Tem o dedo da Marlene ali na história. Ela é bilionária. Quem fez aquilo ali foi a Marlene. Que hoje em dia está mais ou menos comparativamente com a outra. Essa outra na frente, sabe? Não ganhou.
Nem de perto. Você tem contato com ela até hoje? Não tenho contato com mais ninguém. Claro que se elas me encontram, elas me conhecem. Então, a Marlene me colocou nos shows. Shows para não menos que 30 mil pessoas. Era 30, 60, 70 Era uma loucura, mil né? pessoas. 70 mil pessoas. É um estádio inteiro, um campo e Caramba. as pessoas lá no final te vendo, sabe? E ainda me deu um up que quando a Xuxa não podia apresentar porque acontecia alguma coisa, rasgava a roupa, ou estava passando mal, ela me dava um programa para apresentar lá, nos shows. Eu que apresentava. Aí fomos fazendo. Então você teve tuas paquitas também ali, né? Era só eu, Zulu e Moraes. Aí. Silvanete. Aí fazia aquele negócio lá. Era muito bom. Na época, ela me arrumou gravadora, a RGE. Foi muito bem, o disco foi muito bem. É aquele negócio. Tinha música que a Humberta funcionou aqui, não foi aquele estúdio de Serões, mas funcionava muito bem aqui. No Brasil tem pessoas que me pedem essa música no show que eu não toco. Mas devia tocar, porque ela chegou em alguns lugares sagrados. Tinha uma música que foi aos primeiros lugares em São Paulo, que chamava Sukiyaki. Está no terceiro disco da EGE. A música chegou em 7º lugar na parada, porque antigamente tinha parada no PEN, que era que eu rodava o Brasil inteiro. Aí eu falei para os caras gravadores, a minha música está em 7º lugar, eles não sabiam que estava em 7º lugar. É isso mesmo. Tava, porque era uma música que falava de japonês, uma engraçadinha. E lá a colônia E aí pegou a colônia japonesa toda lá, né? Funcionou muito. Tanto que um dia... Sabe show de São Paulo, acho que eu lembro dessa música. Um dia, o contratante de São Paulo, da Sunshine, se não me engano era isso, o nome que fazia os shows dela, o cara fez aniversário em japonês, sabe? Aí ela pediu para eu fazer uma apresentação da música Sukiyaki vestido de sumô. Era uma fralda ali, né? Levaram uma bandagem no meu quarto, lá no hotel. Isso aí, a mãe pediu para você vestir isso aí. Vestir como? Uma tira daqui até lá na porta. Aí eu olhei aquilo de um lado. Não tinha mínima ideia. Aí disse, pediu para você ir lá pro quarto da Xuxa, lá no de cima, porque tem um cara que vai te vestir lá de sumô. Ainda bem que eu botei uma cuequinha, porque eles estudaram todo lá, botar tal. Imagina se cai ali no meio do programa. No final caiu. Mas não era uma festa no hotel pro japonês. Alguém deve ter essa fita aí, é ridícula. Depois aí eu tive que sair com a faixa pro meu quarto para trocar, porque a faixa estava caindo. Eu ia ficar de cueca na festa. Mas aí no final rolou isso, tinha essas coisas, né? Você foi no Japan Pop Show? Lembra do Japan Pop Show? Não fui, não. Tinha algum programa que você não gostava de ir assim, em televisão? Fala, puta, esse programa é chato, eu não gosto do apresentador. Tinha. Eu não posso falar aqui mais. Mas era chato? Tinha. Tá vivo ainda, não pode falar. Seguinte, sabia? Eu posso falar um. Tinha um programa que todo mundo ia, mas ninguém gostava. Era o programa Mulheres, da TV Gazeta. A Ione da Claudete. A galera não gostava, velho? O pessoal não gostava da Não, porque Mulheres? era muito frio, era um programa frio. Sabe? Você chegava lá, não tinha público, não tinha nada, eles botavam a música baixinha lá. Playback. E você ficava fazendo. Sabe? Então era uma coisa assim meio. Mas todo mundo ia nesse programa. Todo mundo ia. Sempre ia. Tem aqui os garotos que sempre que vêm a São Paulo visitam a gente. Aí, quer dizer, era sem graça. Para nós era sem graça. Lá na Casper Libero, né? Quem faz o Chacrinha, quem fazia o Faustão, fazia desanimado. Fazia mulheres, né? Era muito complicado. Mas... Raul Gil, né? Não, o Raul Gil também tinha público. Bolinha tinha público. Bolinha tinha um detalhe, o público dele era só velha. Do Bolinha, é?
Porque os outros botavam tudo aquelas modelos na frente para aparecer. Lá, já, Aí, fácil. Não, mas eu não queria aparecer, não. Eu ia só pelo dinheiro mesmo. Ficava escondida assim, pra ninguém me ver. Todo mundo na frente pra mostrar legal ver. Era bom, legal ver gente bonita. Agora, lá no balinho, só gente feia. No clube do bola. Né? Respeitando os feios também, mas às vezes fica esquisito, né? Você vê aquele pessoal. Mas você tinha muita fã, né? Era solteiro naquela época, né? Não era não, era casado. Não era casado? Então nem vou te perguntar se você pegou muita gente famosa naquela época, né? Isso eu não vou entrar nesse detalhe aí. Muita gente fala isso, mas eu não era galinha, sabe? Não, tranquilo. Não era tipo galinha. Agora conheço uns que eram... Os caras que iam fazer uma festa ali, né? Tem uns aí que eu não posso nem falar. Mas era uma época onde tudo era permitido, né? Que era uma época muito louca, né? Era divertido. Não, era só diversão. Era só diversão? Não tinha... Eu queria brigar, queria se divertir. Não tinha confusão, era diversão, era brincadeira. Todo mundo brincava. O cara saía do palco, dava um beijo na chacrete, na boca, cortava ela e ia embora. Não tinha muita maldade, sabe? Assim, a gente que hoje vê maldade, né? Hoje tem. Hoje tem maldade e o povo também hoje vê muita maldade. O povo vê muita maldade. Coisas que não era era diversão de criança, era diversão de jovem, sabe? Não era uma traição, não maldou. Tinha gente que maldava, mas não era no geral. No geral não tinha isso. No geral era só, sabe, conversar com o modelo na porta, sair com elas e jantar, mas sem maldade, não tinha, vamos hoje transar, vou trair minha mulher, não tinha isso, não rolava. Pelo menos para mim. Mas muita coisa dos anos 80 talvez não coubesse mais hoje em dia também, né? Não cabia. Não cabia. Né? Até a própria música, passar pela música, tem um quadro, inclusive, o Deleta ou Compartilha. Deleta, tipo o Raul Gil, né? Deleta, já foi várias vezes no Raul Gil, deleta ou compartilha. Vamos pro primeiro aqui, vamos ver. Cícero, você deleta, tá tranquilo aqui, eu acho que você não vai deletar ninguém. Anos 80 não tem como deletar, né? Foi um momento especial na tua vida, né? Espetacular, né? Era tudo muito bom, tudo funcionava. Tinha algum senão, assim, nos anos 80? Não, eu não tenho, nenhum senão. Nenhum senão? Não, as músicas importadas eram boas, as nacionais eram muito boas, as bandas procuravam o seu caminho, o seu som. Hoje você não consegue muito diferenciar, porque todo mundo usa os mesmos instrumentos, usa a mesma sonoridade, a mesma letra. Eu estava gravando um garoto que fez hip hop. Aí disse assim, vou trazer os hip hop quente para você ver aqui como é que a gente vai colocar. Ele me traz uma dúzia de hip hop brasileiro que estão ganhando fortunas. Os caras ganham muito dinheiro. Eles são todos iguais. Eles usam aquela roupa igual, os cordões iguais, falam a mesma coisa, dançam da mesma maneira, mesmo jeito. Sabe, não tem criatividade. Não tem identidade, né? Naquela época... Todo mundo tinha uma identidade. Todo mundo, você podia falar no rádio quem era a banda. Quem era o capital, quem era de abelha. Às vezes era música nova, mas a gente identificava quem era a banda. Identificava facilmente, porque todos procuravam uma sonoridade, não era tudo igual, sabe? Então, foi isso. O que você mais curtia dos anos 80, de banda, assim? Eu sempre gostei muito de Paralamas. Paralamas? Paralamas no Traje, para mim. Eu também, são os meus preferidos também. Top 3, Paralamas, o Traje. Doutor Silvano. Não, eu tirei o Doutor Silvano, só que todo mundo curte, né? Não, eu falei o Legião, pra você. Né? Da Legião, Paralamas. Sabe, eu tinha uma vantagem. Que tinha uma variedade muito grande também, né? Eu tinha uma vantagem no ao vivo, que eu sempre troquei com guitarra muito forte. Eu sempre puxei muito para as guitarras, porque eu sou daquela década, lá do começo de Eric Clapton e Led Zeppelin. Eu sempre puxei as guitarras para cima, para frente. E as pessoas curtiam isso, eu lembro disso, sabe? Eu sempre fiz isso. Tanto é que, na virada dos anos 90 para os 2000, que começou a entrar as festas rock da vida, as festas retrô, o pessoal começou a lembrar que nos anos 80 é que funcionava.
eu fechei com 3, sabe? Não, meu som é esse. Eu tinha banda com 5, com 6, tecladista, com cantora, com backing. Meu formato é esse aqui, né? Meu formato é esse, é guitarrada na frente, baixo e bateria e olhe lá, sabe? Nunca mudei mais isso. Eu, às vezes, convido músicos para compartilhar. Inclusive o Edu, baterista, que tem hoje uma banda Triossauros, que é do mesmo estilo, mesmo tipo da gente. E o Ricardo, eu chamo os dois para tocar comigo, às vezes. Como o Edu fez aniversário no mês passado, tocou com a banda dele, chamou eu e o Ricardo para fazer uma participação. É legal, sabe? Essa curtição é boa. E às vezes boto músicos, amigos meus. Mas te incomoda você ficar assim, é a banda dos anos 80, fica meio que rotulado e assim, e difícil lançar uma música nova? Não acho não. O difícil lançar música nova sempre foi, de qualquer forma. Para qualquer um hoje. Por quê? Você bota uma música no YouTube, a gente foi muito privilegiado naquela época, que você tinha poucas televisões e poucas rádios, sabe? Ou era uma ou era outra. Eu já me peguei em 3 televisões ao mesmo tempo. Botava no Chacrinha, Bolinha, depois no Raul Gil, no outro canal. Tava nos 3. Hoje tá tudo espalhado, né? Hoje, é engraçado que ele fez assim, ó, como se fosse aquela televisão antiga, de mudando o canal mesmo, né? Eu entendi. Era melhor do que fazer. Tinha nem controle, né? Não tinha controle remoto, tinha que levantar para mudar. Aí, hoje, você luta contra 1 milhão de coisas colocadas diariamente, de hora em hora. Mais de 1 milhão de coisas. Entendeu? Então, quer dizer... Democratizou, mas todo mundo virou produtor de conteúdo, né? É igual jornalista. Todo mundo virou jornalista agora. Exatamente. Todo mundo faz podcast. Todo mundo se bota. Eu acho que eles parecem que viram moda e todo mundo quer fazer igual. O que aconteceu nos anos 90. Nos anos 90 foi assim, por quê? Entrava um pagode, fazia um sucessinho, 30 eram iguais. Sabe? Fazia um sertanejo igual, até hoje, eles cantam a mesma coisa, falam da mesma coisa, e cantam da mesma forma, sabe? Aquela forma de interior, usam os mesmos instrumentos. Então, quer dizer, o negócio popularizou meio que por baixo, não tem uma personalidade. Você acha que quem deu uma quebrada? A Aline é muito fã. Eu tenho algumas restrições ali, mas quem deu uma quebrada ali foi o Mamonas Assassinas. Eles vieram meio na onda, assim, dos anos 80, pegando um pouco dessa carona. No humor. O humor deles é porque aquele cara, o Dinho, cantor deles, era muito bom. Ele era muito bom. Uma vez vi uma apresentação dele no Jô, que a banda ficou sentada e ele cantou sozinho. Eu acho que foi o Robocop Gay. Ele sozinho deu um show. Ele era carismático. Ele era espetacular. Sabe, sabia fazer a coisa, sabia fazer o humor, não era escrachado, porque tem muita gente que fez humor aí que era horrível. Apelativo, né? Apelativo era horrível, sabe? Então ele sabia fazer humor, sabia se colocar, era carismático. Tinha tudo ali. Ele tinha tudo na mão. Tinha tudo na mão para... Não sei até onde iria, mas infelizmente aconteceu aquilo. E engraçado que criou meio um estigma que pouca gente faz música do... Eu trabalho com muita gente que faz sucesso nos anos 80. É verdade. Eu não ouço nunca tocar música deles. Ninguém nunca toca. Parece que estigmatizou. Verdade. Tem algumas bandas que fazem cover aí, mas nenhuma deslancha, sabe? Estigmatizou um pouco esse negócio da morte deles. Não sei, eu sinto isso. Sinto que ninguém faz. Verdade. Você falou agora, nenhuma festa plock, ninguém canta. Faz. Ninguém faz. E se botar humor na música hoje também é complicado. Que ninguém faz. Não acho não. Não acho não. Eu lancei uma música agora. Tem a música nova. Uma música nova. Dos velhos. É de humor. Também, canta um pedacinho, né? Sem guitarra. Não decorou a letra. Nova. Eu sei qual é o nome da música? Dos velhos. Assim, até parece que foi ontem. Não, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Eu tenho ela aqui. Tem a letra, pega a letra aí. Não é muita letra, é a melodia que eu a melodia? Agora. O negócio é guardar, né? Tanta música que tem nosso HD vai
vai diminuindo, exatamente. Né? Vai lotando. Enquanto isso, ó, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, né, amor? Dá o like. Deixar o like. E pedir o lanche. Da Tia Lanche. Da Tia Lanche. Essa? Vamos até ouvir um pouquinho. Vamos ver. Maneira. Ó, é a Rolling Stone. Ó a guitarra. Sempre. Aqui só tem baixo, guitarra e bateria. Passou, ó. Que nós não ficamos pra trás. Envelhecemos. Velhos são todos iguais. É aquela história. Até parece que foi ontem, mas o tempo passou meio sem querer. Assim pra nunca mais. Mas que vai ficar pra sempre na mente da gente. Aqueles dias dourados que não voltam mais. A vida é só uma passagem sobre um filme de curta-metragem. Ué, boa, né? Tá letra, hein? Passou por embora, Deus pra sempre, pra nunca mais. Velhos são todos iguais. Agora que é a canção da Tosse. Ele tosse. Perde o dente. Dor nas costas. Vai xixi. Essa já tá no YouTube? Cícero? Já tá. Já tá lá? Spotify também? Não uma Spotify. versão oficial, mas já tá. Spotify? Spotify ainda não. Dá não. Não, aí tem que fazer uma versão oficial para. Mas a galera que quiser estar ouvindo aqui, pô, quero ouvir a música nova Lá no YouTube. do Luan Silvana. Tá lá. Encontra. Encontra velhos lá. Tem mais? Vamos curtir lá, hein? Qual o nome da página? Doutor Silvana? Oficial. Doutor Silvana Oficial. Todo mundo se inscrevendo lá, hein, galera, né? Já tô inscrita. Somos todos iguais. É porque Identificou, né? o rock envelheceu, né, cara? Você vê hoje o Mick Jagger, cara. Mas ele, no show, ele parece um garoto de 18 anos. O Axl Rose também. Axl Rose, todos eles. Nico, você vê aí. Aí. Você tira o chapéu, não sei imitar o Raul Gil. Raul Gil, você foi muito lá, né? O Raul Gil tem até há muitos anos que eu não o vejo. Mas ele ficou muito agradecido comigo. E até falou isso num programa, porque na época que ele veio para cá, para a TV Rio, quando reabriu, ninguém ia no programa dele. Uhum. E eu ia. Sério? Aí ele ficou muito agradecido. Quando ele voltou para São Paulo, voltou a fazer sucesso, ele falou para mim, ele falou no ar assim, uma pessoa que me ajudou muito no Rio de Janeiro, está aqui. Quer dizer, ele foi agradecido. Isso e gratidão. Legal, né? Esse reconhecimento é sempre muito legal. É do jeito que eu estou falando aqui. Quem me ajudou muito foi a Marlene. Você falou. Sabe? Inclusive, eu estava falando até uma hora a gente falou do tal do Jabá. Apareceu o Leleco aí essa semana, esbravejando aí contra o Dinho do Capital e esse garoto do Menina Veneno. O Rich. Porque eles falaram que tinha jabá pro Chacrinha e tá. Cara, o jabá era aquele negócio que a gente falou, era uma troca. Você ia no programa do Chacrinha, cara, não era um jabá. Ele falava assim, se vem no programa do Chacrinha, eu vou te falar aqui uma coisa, até que as pessoas já morreu, e não tem esse problema. Ele era diretor da gravadora CBS de televisão. Ele virou para mim uma vez, me chamou lá, nas internas, e disse, eu te coloco em 2 chacrinhas. Eu disse, legal. Mas você precisa de 10 chacrinhas. 10 chacrinhas? Eu disse, mas se você não me coloca, como eu vou fazer? Tem jogo? Ele tem. Vai lá pro Leleco, não você, mas manda uma pessoa e oferece para ele fazer os shows da caravana do Chacrinha. Muito válido, porque os shows da caravana do Chacrinha eram para 10 a 20 mil pessoas, sabe? Em estádios. E mais,
e fazia o programa. Fazia o programa, na segunda-feira o Brasil inteiro te ligava. Show pra caramba. Era uma troca altamente lucrativa para o artista. Então, quem dizia que era o jabá, que eles usavam, porque no SBT eles pagavam. Sabe, SBT pagava uma merrequinha que você, obviamente, dava para o cara que te ajudava lá, que era o divulgador de São Paulo, dava para ele, ó, você pega esse cheque para você. Porque para nós não fazia muita diferença. E para o cara fazia. Então, quer dizer, o programa do Chacrinha funcionava 1000. E ele deu a mão para muita gente. Porque do jeito que ele botava... o Hit, ele estava sempre lá no programa do Chacrinha. Se ele botava a gente, por exemplo, o cara falou, te dou 2 Chacrinha, mas você precisa de 10, de 20. Se tem essa oportunidade de você entrar, e mais, a gente caiu no gosto do Chacrinha, do Leleco, fez trocentos programas, trocentos shows. Um programa, inclusive, que foi uma disputa, nós e RPM. Um ping-pong de sucesso, a gente encerrou um programa com 3 músicas cada um. Eu nunca tinha visto isso no Chacrinha. O cara entrava e fazia uma coisa. Essa vez ele deu uma chance lá pra gente cantar cada uma música. O RPM cantava uma, a gente cantava outra. O RPM cantava uma, a gente cantava outra. Sabe? 3 músicas no Chacrinha. Não era pra qualquer um, né? Era a mesma coisa que fazer o Silvio Santos. Qual é a música que você fez? Qual é a música? Você fez qual é a música? Fizemos. Ganhou quantas lá? Ganhou muitas? Ganhou. Não, porque tem uma briga aí, né? Quem tem a coroa e tal. Por que a gente não ganhou? Porque o Ricardo se recusou a fazer. É? Achava o programa brega. Meu Deus. Acredita nisso? Por isso que a gente brigava. Entendeu? Aí ele brigava, chegava na gravadora, falava com o cara, os caras davam razão pra ele, por um motivo ou outro, que ele antes falava com o cara. Aí eu ficava na mão, ganhando o programa, a produção querendo a gente, querendo marcar datas, e eles assim, não, vamos ver ainda, não sabemos a nossa agenda. Bicho, é complicado. Alguns programas aí ele chutava dessa forma. Né? Chutou. Que era uma baita vitrine também. Nossa, era o programa de mais audiência do domingo. Entendeu? Perdemos essa mão. Quer ver outra que a gente perdeu também? O cara foi escolher uma música para a novela, a abertura da novela. Uma novela lá, me lembro qual era. Ele chegou lá no estúdio onde a gente estava gravando, o segundo disco. Aí ele disse assim, eu fui lá no traje, não vi nada que eu gostasse lá. Eu sei que vou encontrar aqui. Aí pegou a fita, levou para lá, o estúdio de som livre lá embaixo. Aí o produtor falou com a gente, olha, a gente vai fazer o que o cara quiser, porque se a gente entrar com a música na novela, o disco tá pronto, tá vendido. Aí o cara foi, ouviu as fitas, o Ricardo desceu com ele, e o produtor também desceu. Eu fiquei lá em cima gravando o resto da música. Aí daqui a pouco o produtor chega verde, cara, lá em cima. Aí, o que foi que houve? O cara gostou da música Incerteza. Tá no segundo disco. Aí a gente fez Chacrinha com ela algumas vezes e deu certo também. O cara gostou de Incerteza. Ele só queria que mudasse um pouco a letra para adaptar ao roteiro da novela. Ele vai botar na abertura. O Ricardo disse que não mudava. Que a música dele era assim, ele tinha feito assim e não ia mudar. É a vaidade. Perdeu a novela, meu Deus. O cara pegou o chapéu dele e foi embora. Obrigado, A música entrou nu, pelado, nu, com a mão no bolso. Ele voltou no traje e pegou a música do traje. Ele falou pra gente que não tinha achado nada do traje. Entendeu? A nossa música estava carta marcada para entrar. E não entrou. Que novela era essa, você lembra? Era Brega Chique. Brega Chique. Você vê? Sabe tudo. Se fizéssemos uma modificação da música da Incerteza, que era uma música para cima também, não era duplo sentido, era uma música para cima também, daria super certo. E aí, Ricardão? Aí o Ricardo, era aquele negócio, ele tinha personalidade forte. É meu, ninguém mexe. Vaidade, né? Vaidade, né? Vaidade. Ele era novo também, novo naquela época, querendo
né, aparecer ao meu custo. Então, foi isso que aconteceu. Mas o Raul Gil você compartilha, lógico, né? Lógico, lógico. Demais, claro. Para quem você não tira o chapéu, né? Vamos ver. Nos anos 80. Nos anos 80, tem alguém que você não tira o chapéu nos anos 80? Quem? O Dinho. Dinho do Capital? É mesmo? Não por nada, não. O Dinho do Capital, o que aconteceu? Na época, ele fez uma declaração na revista Veja que o pior disco do ano tinha sido o nosso. Pô, sacanagem. Meio sem ética. Não, sem ética e sem motivação. Nós estávamos no mesmo barco que ele, a gente precisava de gás. Ele deu a sorte de poder fazer uma entrevista, como a gente fez várias, e não pichamos ninguém, sabe? Sim. Agora, ele vai e picha, bota lá, o pior disco do ano, Dr. Silvana. Quer dizer, eu fiquei aborrecido com aquilo. Eu prefiro o Dr. Silvana do que o dele. Nós estávamos no mesmo barco, lutando pela mesma coisa, sabe? Era desnecessário ter feito aquilo. Então, eu fiquei aborrecido assim, mas coisa que já passou, não tem mais. Voltou a encontrar com ele alguma vez? Encontrei, mas não pessoalmente, assim. Quer dizer, fizemos um show junto. Fizemos um show em Natal. Éramos nós, tipo Ploc, eu, Silvinha Avelar, acho que o Luciano Nassi, o Tenir Alegria e a Simani. Estavam no show. A gente abria para ele. O público era dele, 10 mil pessoas. Mas o que acontece? O nosso show é muito para cima. Muito animada. É muito que a gente toca só sucessos. Sabe? Só sucesso na nossa maneira. Eu toco, então, tudo muito rock and roll, muito para cima. Aí eles vêm fazer um acústico para 10 mil pessoas. 4 caras sentados tocando. Mas, meu Deus, por que esses caras estão fazendo isso? Isso é um suicídio, cara. E foi isso. O show dele é... E vocês? Quando o nosso pessoal tira a roupa. Uma vez eu fiz isso. Numa festa Ploc, você tem que tocar só 3, 4 músicas na festa Ploc. Então, quase sempre eu tiro a camisa, eu faço um movimento. Aí um dia eu estava com a bermuda que estava larga. Primeira música. Na segunda música eu falei assim, tem uma coisa que está me incomodando, mas eu vou me livrar dela agora. Aí tirei a calça, chutei para longe. O povo foi abaixo. Tanto é que na hora do retrato, lá fora, a mulher disse assim, esperava que você fosse tirar a camisa, mas você me surpreendeu. Na outra Ploc que teve, eu não tirei nada. A galera, pô, doutor Silvana. Teve um cara que tirou a calça e ficou assim. Cadê? Tá esperando, pô. Tirou a calça. Criei um monstro. Às vezes acontece. Marca registrada, né? O chapéu, marca registrada. Uma vez eu estava numa festa com o Silvinho também. Estava esperando para entrar, era uma festa de criança. Aí sentei numa mesa lá no fundo e uma mulher estava com um chapéu desses de festa, sabe? Tudo douradinho, prateadinho. Aí você empresta o chapéu para tocar com ele? Ela disse assim, pode ficar para você. Ela tinha ganho na festa. Aí eu botei aquele chapéu, aí vi que agradou pra caramba, sabe? Com o chapéu. Como eu já tô ficando meio careca também... Aí eu disse, não pode revelar um segredo. Só em cima. Isso é um segredo. Né? Aí aqui fica cabelão. Aí eu comecei a usar o chapéu como uma marca. E funciona. Porque por exemplo, eu fui na Xuxa, quase os últimos programas dela na Globo, que ela fez um negócio de anos 80, uma homenagem. Fui eu, RPM, o Biafra, o Rich. E foi muito legal. O diretor dela na época, virou para mim e disse assim, eu era assistente na época, agora eu sou diretor do programa.
Tu vai tirar a camisa? Eu disse, não Não, vou tirar. hoje não. Tá frio. Aí ele disse, o chapéu você trouxe. Quer dizer, virou lógico. virou a marca. Mas você anda na rua com chapéu? Faz tudo com chapéu? Não, só boné. Isso só só no boné. show. Só no show, só no show. Privilégio de show Tem e quantos? podcast. Quantos você tem desses aí? Ah, tem uns 10. 10? Mas eu fico sempre renovando. Mudar, né? Às vezes roubam. Roupa, não é mesmo? Roubam. Isso, eu até pedi um. Vamos pro próximo aqui. É o Chacrinha que já falou super bem do Chacrinha, né? Cadê o Chacrinha? Cadê o velho guerreiro? O Chacrinha foi um diferencial, cara. Esse cara ajudou tanta gente, porque era fazer o Chacrinha, você tinha telefonema. Era o sonho de todo mundo fazer Chacrinha. Outro dia eu tava com o cara do Uns e Outros, o Raena. A Raena falou pra mim, cara, a minha tristeza única é nunca ter trocado o Chacrinha, porque realmente fazia uma grande diferença, sabe? Desde a época da Jovem Guarda ele ajuda o povo. Ajuda de que forma? Abrindo espaço no programa dele, era tudo certo, dava tudo certo. A gente não tem mais hoje, né? Não tem. Eu adorava o Chacrinha, parava tudo pra ver. E ele, por acaso, gostava da gente também, a gente cruzava Era gratuito, bastidores na rádio. Uma vez em São Paulo, eu encontrei com ele também, ele gostava muito da gente. Então, abria esse E era bacalhau, era bacalhau mesmo que ele jogava ou era batalhau? Era bacalhau mesmo. Era. Cheiro no palco. Porque na época que ele começou com o negócio de bacalhau, quem patrocinava ele era as Casas da Banha. Casas da Banha, né? Que fornecia o bacalhau exatamente para ele dar. Pra ele vender ali, né? Aí o Leleco gostava muito da gente, também o Nanato também estava lá, que era o outro que ficou paraplégico, infelizmente, mas ele estava sempre lá também. E eles gostavam da gente, que a gente tratava todos bem, estavam sempre alegres com eles. Todos eram muito bons, já. Chacrinha, Raul Gil. Todos eram ótimos. Todos. De lá tinha Barro de Alencar. Você lembra do Vassourinha? Tinha um Vassourinha. Era espetacular. Era melhor ter o Ratinho. Hoje em dia é o Ratinho. O Ratinho. Mostra hoje em dia o Ratinho e o Raul Gil, que sobraram. Né? Mas tinham muitos desses programas e eram muito bons fazer, sabe? Porque eles davam visibilidade. Davam muita visibilidade. Hoje a televisão já não mexe tanto. Hoje é mais... A família não se reúne mais. Não, hoje é internet. Internet. E cada um vendo um canal diferente com seu fone. Às vezes, por exemplo, quando eu fiz o Ding Dong do Faustão, eu fiz a Xuxa, um dos últimos dessa homenagem dos anos 80, nada me rendeu show como rendeu. Olha a Xuxa aí, ela aí. Xuxa. Tá diferente, ela né? Amiga, tá bem diferente. Tá diferente. Ela era muito minha amiga na época, cara. Sabe, nós criamos um laço de amizade assim que hoje nem sonho, mas... Ainda tem contato com ela? Não. Perdeu o contato? Tem contato. Aí, porque eu não vou atrás também, sabe? Porque as pessoas falam assim, que você não vai lá no Faustão, fala com ele, pô, ele gosta de você, não é assim. Não, mas é bem que você não foi, né? Porque... não deu muito certo o programa dele agora, não. Mas é assim, as pessoas acham, vai lá falar com a Xuxa, pra ela te ajudar. Aí, então, ela foi bacana comigo, ela tinha esse problema. Não sei se foi sempre o sonho dela fazer isso. Eu só sei que ela ganhava dinheiro a rodo, sabe? Por isso que ela fez. Mas eu acho que não era o sonho dela. Ela fala, né, no documentário que ela nunca imaginava fazer isso, que ela foi colocada ali, que ela não tinha a menor experiência. Eu acho que nunca foi o sonho dela fazer aquilo. Tanto que às vezes a gente estava em bastidores, em gravadora ou alguma coisa dessa, eu falava sempre, Marlene, a Xuxa tá triste. Aí ela falava, Xuxa, o Cícero está perguntando se você está triste. Aí ela dizia, não, estou cansada. Era sempre a resposta dela. Trabalhava muito, né? Estou cansada. Ela falava isso. Mas eu sentia que não era a alegria dela, sabe? Eu acho que a alegria dela era mesmo ser modelo. É mesmo? Eu acho. Quando ela era modelo, ela era mais solta. Era mais a verdade dela. Era mais espontânea. Não... Era a verdade dela, era ser modelo ali, sabe? Agora, esse negócio de criança, ela caiu. Tanto é que ela me falou. Eu não vou fazer programa de criança, porque eu não gosto, eu não quero fazer isso. Você tinha muita amizade com ela, né?
Eu tinha amizade. Chegou a ver a Playboy dela ou não? Não, minha amiga, não vou ver. Várias vezes. Mas ela nunca, posso confessar que você nunca me atraiu, sabe? Nunca me atraiu assim, sexualmente falando, nunca tive isso, não sei porquê. Mas é coisa que bate. Tem pessoas que já atraem, pessoas que não atraem. Então, no caso dela, nunca houve isso, não. Sempre foi uma amizade assim, ela me falava da Ayrton Senna. Sim, sabe? Apaixonada pelo Senna. Não gostava de falar de Pelé. Não gostava de falar de Pelé. Mas eu já tinha ouvido isso de outras mulheres até. Que Pelé não era flor que se cheirasse perto de mulher, para mulher. Ah, é mesmo? Para mulher ele tinha um comportamento assim, estranho. Olha. Muitas delas me falaram. Algumas que eu conheci, modelos, que tiveram algum relacionamento com ele. E no caso dela foi a mesma coisa, ela evitava. Agora o Ayrton Senna, ela falou muito bem, né, Ayrton Senna. Que foi o amor, né, da vida dela, né? No documentário eles falam. E o Ayrton Senna, e tinha uma coisa engraçada da Ayrton Senna. Por exemplo, uma vez a gente estava no bastidores, num show de São Paulo, um show grande, aqueles da excursão. Aí o Ayrton Senna estava lá com uma criança. Aí no final do espetáculo ele entrava com todo mundo, todos os artistas entravam para cantar Lua de Cristal, uma coisa dessa. Aí eu estava no bastidores e o Ayrton Senna estava lá e disse assim: vamos entrar. Ele dizia: eu sou artista. Mas Ayrton Senna. Você é o Ayrton Senna, tu não precisa ser nada, é só você entrar. Entendeu? Tu vai. Coisa assim, né? Eu só vou abaixo se você entrar. Ele, não, pelo amor de Deus, eu só vim trazer a criança aqui. Aí ela me falava, uma vez ele estava no aeroporto, a gente ia de avião fretado, 70 pessoas, era um avião só nosso. O Ayrton Senna estava no aeroporto, chegou para a produção e disse assim, os caras falaram, a Xuxa está vindo a ele. Ele disse, será que eles dão uma carona? Era... 2 ônibus com cerco de polícia para passar, igual Beatles, sabe? Rasgava. Entendeu? Então, eu fazia muito isso no show, sabe? No show dela, quando era grande. Eu pegava minha mãe que fazia esse tipo de camisa. Aí eu cortava aqui, dava um cortezinho, chegava lá, eu jogava pra cá. Era muito genial. Fazer isso. E lá era assim, porque era muita gente. E ele assim, se ela precisar de uma carona, eu levo ela pro hotel. 70 pessoas em 2 ônibus, ela vai precisar de carona. A Xuxa. Ele não tinha muita noção da coisa. Não tinha, né? A dimensão do que falava, ele acabava com os carros dela tudo. E aí os carros paravam no poste. Ele pilotava mesmo. Ele pilotava, só que o carro não era igual. Ele quebrava os carros, batia. Achava que o cara da frente era o Alan Prost, né? Batia o carro no poste. Tem mais uma? Deixa eu ver quem tem mais. Deixa eu ver. Então a Xuxa, lógico, vamos compartilhar. Todo mundo ama a Xuxa aqui. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Você gostava mais da Xuxa ou da Mara? Da Angélica. Angélica. Foi Angélica por um dia. Foi Angélica por um dia? Acabou, Fabricião? Aí, tem acabou? Tem mais um. O Bolinha! Bolinha, as boletes aí, ó. Ele era muito engraçado, cara. Ele era muito engraçado. Tem uma história boa do Bolinha? Tem. Ele sempre enaltecia demais a gente, sabe? Mais de 5 milhões de cópias vendidas. Assim, show pelo Brasil inteiro, mais de 300 shows. Sempre botava uma coisa. Lá em cima, né? Mas também era boa praça demais. Muito bacana, muito legal, sabe? Mas tinha esse negócio assim. Ele se achava. Marketing é tudo. E ele falava as verdades também. Este cantor mortinho mais tarde volta! Eu olhava no cenário, agora no cenário, tudo colorido pra caramba, né? Só velho, aqui do lado de cá. Pra cá, só velho. Mas era melhor que mulheres, né? Mulheres era frio, desanimado, né? Ela fazia a receita de bolo e te chamava depois pra cantar, né? Era isso, né?
Guitarra. Mas tinha que fazer, né? Aí, pior que isso, cansa mais do que você tá tocando, sabe? Você tem que gastar a sua energia de outra forma. Encenando, né? Nossa, era difícil. Cícero, o Bolinha é demais, cara. Quer ter conhecido todos esses caras aí, Bolinha. Bolinha é muito bom. Projeto que você tem em projeto agora, tem a música nova, né? Tem a música nova. Shows não param, né? Não param, faço Tem muito. que avisar pra gente que eu vou em festa block, tá? Eu carrego ele. Tem umas festas block agora, mas eu não sei muito bem. Mas tem agenda, né? Tem agenda. É o Cláudio que sabe disso. Vou pedir pro Cláudio mandar pra gente no WhatsApp. O Cláudio que controla essas coisas. Agora, eu faço muito com o Silvinho demais. Silvinho é fera demais. Silvinho e com o Avelar. Também, nós somos, assim, basicamente, vocês querem saber, no início da Festa Block, nós éramos inimigos, não eu e o Silvinho. Nós. Tinha rivalidade? Nós e o cara da Block. Não tinha Perdidos na Selva? Perdidos na Selva? Não, mas o cara da Block não é o Luciano do Trem da Alegria? Não é do Trem da Alegria, é o Luciano Dom LV, que é um DJ. Ah, tá. Ele que inventou a Festa Block, a festa retrô. Só que subiu na cabeça dele, lá em 2001. Foi logo no começo. Subiu na cabeça dele que ele era o dono dos anos 80. Ele não queria que ninguém fizesse festa dos anos 80. Ele licenciou para ele. Ele licenciou para ele, como se ele fosse dono mesmo da parada. Aí ele teve uma briga séria com o Silvinho de sair no tapa mesmo, uma vez lá no Circulador. Porque se a gente fizesse outra festa dos anos 80, ele ficava com raiva da gente. Ele brigou comigo, brigou com o Silvinho. Brigava assim, o Silvinho chegou a sair no tapa. Hoje nós somos sócios. Tá ótimo, pô. Quer dizer, não sócio no papel, mas somos sócios assim, eu, o Silvinho e o Avelar somos a espinha dorsal da Festa Block. Basicamente, em todas as festas Block nós estamos. Entendeu? Basicamente. Vocês estão quase todas. E antigamente era a Perdido na Selva, que fazia a banda base. Era o Quick. Não é mais. Não, agora tem uma banda festa, é o Fabinho que faz cover de Lulu Santos, basicamente que gerencia a banda na Festa Block. É uma banda muito boa. Já teve a Perdidos na época, não era lá tão bom. Eles até tinham, no começo eles tinham nervoso de acompanhar a gente. Eles ficavam muito nervosos, eles tremiam. Pô, só craque aqui, né? Só fera. Mas era besteira isso, eles tocavam legal, mas eles tinham medo. E aí vocês trazem os convidados de vez em quando, né? Para a festa. Aí geralmente quem gerencia isso é o DJ, o Luciano ou o Elcio Vinho. Eles que gerenciam os convidados, essas coisas todas assim. E tem gente que se recusa? Não quero mais me associar aos anos 80. Muita gente. Não sei exatamente, não. Às vezes não convida porque os caras são de São Paulo, porque é muito problemático eles virem, tem que ficar hospedado, tem muito custo. Aumenta o valor. Antigamente a gente trabalhava muito com o do Magazine, Kid Vinil. Falecido, não. Ótima praça, também muito bacana. No Rio Precocemente, infelizmente, que ele era que tinha pegada também, né? O tique-tique nervoso, tinha a pegada a pegada de humor também. Era o Eduardo do Zé, que nunca toca. Né? Do Zé também já fez com a gente. Já fez. Isso vai aparecendo. O problema é que, às vezes, o custo aumenta muito isso. E não dá para levar, o povo não quer pagar, tem que pagar. Então a gente tem que enxugar tudo. Condução, estadia, alimentação, tudo isso cai na conta do cara que vai comprar o show. Às vezes o cara quer fazer um show em Natal, mas vai pegar a equipe toda. A equipe toda vai a 12, 15 pessoas. Muito caro, né? Hotel, passagem. Ele corre o risco de nem fazer isso na casa que ele faz. Pega uma casa média, a não ser que faça estádio. Estádio nem sempre é possível que seja de muita promoção. Muita divulgação. Então, sempre procurando enxugar. As passagens não ajudam, porque o Brasil é muito grande. Muito caro e caro. Né?
muito grande, então é muito difícil. Então nem sempre você consegue essa mobilidade. Mas é um movimento que pegou muito, principalmente está aqui no Rio de Janeiro, que pegou muito no Rio de Janeiro. E há muito tempo. Não, né? está pegando. Nós viemos a semana retrasada, nós estávamos em Canoas, Olha. sabe? A semana que vem nós estamos em Minas. Não me lembro da cidade. Depois Acre, né? O Acre isso existe. Encerrando a turnê. Não, tem Minas, depois tem Espírito Santo. No mês que vem, agosto, não sei se é agosto não, não sei se é agosto ou outubro. A gente está quase que o mês inteiro no Espírito Santo. Espírito Santo, geralmente no norte. Sandro Gama. Colatina ali, São Mateus. São Mateus. Tem um contratante lá que pega a gente muito. Mas a gente vai. Vou arrumar um show para vocês em Colatina. Vai arrumar um show. Sandro Gama. Recife, Bahia, Brasília, Belém. A gente faz Fortaleza. Faz muito. Sai rodando por aí. Não para. A galera acha que não, o pessoal parou já, eles não estão mais tocando, né? Não, tá todo mundo trabalhando, né? É isso. O péssimo é quando o cara pede assim, tem uma festa aqui em Belém. Tá bom, e no mesmo dia tem 2 festas aqui no Rio. Sabe? É muito cansativo. Porque você perde uma festa. Não é nem a questão financeira. É que você queria fazer a festa para todo mundo. Você está ganhando aqui 2 festas aqui. Mas poderia, na outra semana, fazer Belém, sabe? Uhum. Mas nem sempre é assim, cruza muito data. Cruza data. Cícero, prazerzaço receber aqui no Sobretudo. Baita numa resenha. Muitas histórias legais, adorei. Histórias sensacionais, papo para horas aqui. Viajamos no tempo. Né? E estamos acompanhando um trabalho novo também, né? Que está lá no YouTube, Doutor Silvana Oficial, tem Instagram também? Tem. Eu sigo eles no Doutor Silvana Oficial, siga o Doutor Silvana, consuma o Doutor Silvana. Ouçam Doutor Silvana. Ouça o Doutor Silvana. Alô, contratante, quer contratar show do Doutor Silvana? Vai lá, tem informações também, né? Vai lá, desenrola, né? Isso aí. Doutor Silvana. Tá um contrato pro meu aniversário do ano que vem. Podia ter ganho um presente, né? Cícero, brigadão, irmão. Sucesso para você ainda mais. Você é fera demais. Um prazer te receber aqui. Casa é tua. Quer divulgar os shows? Tamo junto aqui. Tamo junto. Beijo, amor. Beijo, amor. Muito bom. Valeu, galera. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado pela audiência. Não esquece, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha. Tudo que você já sabe aí. Valeu, aquele abraço. Vamos comer nosso hambúrguer aqui. Valeu.